seu amor e misericórdia, Ele permitiu que hoje nós estivéssemos aqui para, junto com a igreja, adorarmos e agradecermos em família, para a honra e glória no nome do Senhor. Mas, pastor, a minha família não está toda aqui, mas você está aqui representando a sua família, e através da sua oração, da sua fidelidade, Deus poderá sim abençoar toda a sua família em nome de Jesus. Ficamos de pé por mais um momento e abrindo nossa Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 em diante. Último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 em diante. Hoje eu quero, irmãos, trazer algo especial de Deus para nossa reflexão. Uma mensagem que eu tenho certeza que vai fazer a gente refletir em toda a nossa vida espiritual, em toda a nossa vida na presença de Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 em diante, e eu quero falar sobre o seguinte tema, eu quero ministrar hoje sobre o seguinte tema: quando a igreja perde seu castiçal. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 cabeçalhos de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achartes mentirosos. E sofretes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Venho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Pode sentar, irmãos, fique à vontade para adorar a Deus nesta noite. Quando a igreja perde o seu castiçal. Meus irmãos, eu refleti muito nesta mensagem, pois esta mensagem ela descreve a realidade de muitas igrejas nos dias de hoje. Quando a gente fala do livro do Apocalipse, a gente está falando de uma carta um livro que foi escrito em cima de fatos, em cima de revelações, em cima de visões, em cima de profecias. E a gente tem visto muitas coisas dentro desse livro que até nos assusta quando a gente nos aprofunda demais ao livro do Apocalipse. São histórias que às vezes até nos deixam preocupados e até atemorizados, mas ao mesmo tempo feliz, porque este livro relata o lugar aonde a minha alma e a tua alma almeja estar, que é no reino dos céus. E aqui, irmãos, onde nós lemos, aqui é a carta que Deus manda escrever à igreja de Éfeso. Deus endereça esta carta ao anjo da igreja, ou seja, o mensageiro, uma pessoa que era responsável em transmitir algo para aquela igreja. Poderia ser o pastor da igreja, poderia ser qualquer outra pessoa, mas a carta ela não define quem era o anjo da igreja. Ela só fala que tinha um anjo, uma pessoa que era responsável pela aquela igreja. E aqui a gente vê uma carta detalhada, porque ela começa assim: escreve ao anjo que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra, ou seja, na sua direita, as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 cabeçalhos. As 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. Ou seja, Deus
Deus, ele caminha no meio das 7 igrejas da Ásia. E aqui ele fala da seguinte forma: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Aqui, irmão, Deus, ele revela a característica da igreja de Éfeso. Não era uma igreja que estava morta, não era uma igreja que negava o trabalho missionário, não era uma igreja que negava a adoração a Deus ou que estava acomodada. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que tinha um responsável pastor, era uma igreja que tinha uma doutrina, era uma igreja que vivia debaixo de uma graça na hora que pregava. Tanto é que o próprio Cristo reconhece os trabalhos que a igreja exercia. Tanto é que ele fala aqui, olha, conheço as tuas obras. Deus falando, eu conheço as tuas obras, os teus trabalhos, o trabalho que você desenvolve, eu conheço as missões que vocês fazem, eu reconheço tudo aquilo que vocês fazem. Deus ainda continua dizendo, a tua paciência, ou seja, era uma igreja que trabalhava muito para Deus, que sofria afrontas devido ao seu trabalho, mas tinha paciência, ou seja, tinha uma fé que acreditava que Deus ainda poderia fazer algo de especial no meio dela. E ainda diz mais, e que não pode sofrer os maus, ou seja, eles tinham uma resistência extraordinária contra as pessoas que se levantavam para fazer o mal, contra seus acusadores, contra seus perseguidores. Tanto é que Cristo diz, eu reconheço até que vocês têm forças para sofrer os maus contra as pessoas que praticam o mal. E Jesus ainda fala mais. E puseste a prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Jesus, olha, eu sei também, eu reconheço que vocês puseram à prova os apóstolos, ou seja, pastores, homens que diziam ser homem de Deus, mas não eram, pessoas que pregavam, mas não viviam, falsos crentes, falsos adoradores. E Jesus continua dizendo, e sofredes, e tens paciência. Aqui Jesus reconhece que a igreja, apesar dos trabalhos, apesar das qualidades que ela tinha algo especial. Eles sofriam e tinham paciência diante de seus sofrimentos. E trabalhar-te pelo meu nome e não te cansartes. Olha o que Cristo fala. E trabalhar-te pelo meu nome e não te cansartes. O que me faz entender dessa igreja? Que não era uma igreja parada, não era uma igreja morta, não era uma igreja que se recusava de ir para os cultos a adorar a Deus, não era uma igreja que colocava os seus problemas na frente de Deus, era uma igreja 100% ativa na obra de Deus. Aqui está, irmão, um perigo grave. Aqui está um perigo grave que eu quero falar nessa noite. Olha o que diz o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixardes o teu primeiro amor. Tenho contra ti que deixardes o teu primeiro amor. E é aqui, irmãos, que as coisas começam a engrossar para o lado da igreja de Éfeso. Porque apesar de ser uma igreja ativa na obra, que trabalhava em nome de Jesus, eles haviam abandonado as primeiras obras. Que primeiras obras é essa? E é isso que eu quero trazer nesta noite. Irmãos, existe uma diferença enorme em fazer a obra de Deus e amar a obra de Deus. Existe uma diferença extraordinariamente grande entre estar na igreja e amar estar na igreja. Existe uma diferença muito maior ainda
em pregar para o pecador e amar o pecador. E é isso que Jesus está tratando com a igreja. Quantas vezes, irmãos, a gente vem para a igreja, a gente canta no coral, a gente prega atrás do púlpito, a gente faz a obra, a gente vai para uma tarde de louvor, a gente vai no evangelismo, mas o nosso coração não arde mais a chama do amor de Cristo pelaquilo que nós fazemos. Muitas das vezes nós trabalhamos na igreja não porque amamos a obra de Deus, mas porque foi nos dado um cargo e nós valorizamos o cargo e não a obra que o cargo vai desenvolver. Ou seja, não há mais amor em trabalhar para Deus. Muitos vêm para a igreja, mas não tem mais amor e prazer estar na igreja. Muitos irmãos, infelizmente, vêm para a igreja porque não tem nada melhor para fazer em casa. Outros vêm para a igreja porque se faltar muitos cultos, o pastor vai chamar atenção. Coisa que eu não faço. Coisa que eu prego a palavra. Eu mostro na Bíblia o que acontece com quem desobedece. Também mostro na Bíblia o que acontece com quem obedece. Eu já aprendi demais isso aqui. Mas a questão é o que Cristo está insinuando que eu e você abandonamos. Entenda uma coisa. Jesus uma vez disse que naquele dia muitos chegarão diante dele e falarão: mas Senhor, eu preguei no teu nome. Eu ganhei almas para ti. Muitos chegarão naquele dia: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu entrei em presídios, ganhei almas, em teu nome eu evangelizei, em teu nome eu fiz trabalhos grandes. Aí Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não vos conheço não quer dizer que Jesus não saiba quem eu sou, quer dizer que eu não tinha relacionamento, não tinha compromisso com aquilo que eu devia fazer para Deus. Muitos de nós, irmãos, abandonamos o primeiro amor. Quando a gente vem para a igreja, obrigado. Muitos de nós abandonamos o primeiro amor quando o meu coração não sente mais a necessidade de estar na presença de Deus. Mas eu estou na igreja, mas não estou na presença de Deus. Pregar na igreja não significa que eu esteja na presença de Deus. Dobrar o meu joelho não significa que eu esteja na presença de Deus. Me vestir bonito, cantar bonito, fazer a obra não significa que eu esteja na presença de Deus. Quer saber o que significa que eu esteja na presença de Deus? Quando eu amo estar na casa de Deus, quando eu amo fazer para Deus aquilo que eu faço hoje, é aquilo que o salmista Davi falou: Senhor, eu só quero pedir uma coisa, e esta única coisa que eu pedirei, eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura e aprender no seu santo templo. Louvado seja Deus. O salmista está dizendo: Senhor, o que mais vale para mim é estar na tua casa, o que mais vale é estar na tua presença, o que mais vale é estar diante de ti. Eu não me importo se eu vou pregar, eu não me importo se eu vou cantar, eu não me importo se eu não me dou oportunidade, eu só me importo que na tua presença eu não quero me apartar dela. Louvado seja Deus. Nós perdemos, irmãos, o primeiro amor quando a gente deixa de valorizar a obra de Deus e tratamos a obra de Deus como mais um trabalho. Como mais um trabalho. Isso causa esfriamento. E quantas pessoas a gente vê que vem para a igreja hoje, mas vem para a igreja, irmãos, com um semblante tão triste, como se tivesse passado a semana se arrastando. E aí a gente entende: poxa, o que tem na casa do Senhor? O que é que tem na presença de Deus? Fartura de alegria. O que é que tem na presença de Deus que fez Miriam, após atravessar o Mar Vermelho, pular, dançar, tocando o pandeiro, dizendo: só o Senhor é Deus? O que é que tem na presença de Deus que fez o rei Davi tirar a coroa, tirar as vestes
é isso. Sabe por quê, irmãos? Estamos na igreja, assumimos cargo, fazemos as coisas da igreja, mas a nossa cabeça e o nosso coração está lá no mundo, está lá nas preocupações. Meu Deus, amanhã é segunda-feira. Meu Deus, essa semana eu tenho uma conta grande, eu não tenho um centavo. Meu Deus, eu estou desempregado, faltam 5 meses para acabar o ano. E a gente vem para a igreja com isso. A gente não consegue adorar a Deus como Deus quer que a gente adore. A nossa boca até louva, mas o nosso coração está distante de Deus. Como Jesus mesmo falou, com os lábios me adoram, com os lábios em vão me adoram, mas o coração está distante dele. O que Deus quer, irmão, de nós nesta noite é que nós voltemos ao primeiro amor, é que nós voltemos a amar a presença de Deus. E aqui que eu quero trazer algo bastante interessante. Olha o que Deus alertou a igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Deus pediu 3 coisas. Primeiro, lembra, ou seja, faça uma análise, faça uma reflexão. Aonde foi que tu errou? Aonde foi que eu errei? Entendeu? Encontrou um ponto aonde tu errou? Jesus está falando. Ele fala mais aqui, ó. Arrepende-te, ou seja, peça perdão, confessa e deixa. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E depois, pratica as primeiras obras. Jesus pede 3 coisas para mim. Primeiro, que eu faça uma análise, uma reflexão da minha vida. Segundo, que eu me arrependa de tudo aquilo que eu identifiquei que eu fiz de errado. Terceiro, que eu volte com urgência a fazer as primeiras obras de Deus. E é aqui que tem o X da questão. Olha o que Jesus fala. Pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aqui que está, irmão, o maior perigo de todos aqueles que servem a Deus por servir. Aqui está o maior perigo de todas aquelas pessoas que só vêm para a igreja por vir, que só canta por cantar, que só prega por pregar, que só faz a obra porque foi escolhido para ir, foi selecionado para fazer aquele trabalho da igreja. Sabe o que Jesus estava querendo dizer, igreja? Se tu não analisar, se tu não te arrepender, se tu não voltar às primeiras obras, eu tirarei o meu castiçal do meio de ti. Sabe o que Jesus está querendo dizer? O testemunho de Cristo irá sair do meio de vocês. Jesus não disse: a igreja vai fechar, vocês vão cair, vocês vão sentir. Jesus não disse isso. O que Jesus disse, irmão, é uma coisa bastante interessante. Muitos de nós vamos louvar, mas Deus não estará no meio daquele louvor. Apesar da Bíblia falar que Deus habita no meio dos louvores. Muitos vão pregar, mas Deus não estará ali. A igreja não vai fechar, ela vai continuar aberta, mas o testemunho de Cristo não estará armazenado. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Quem me vê não vai ver mais o cristão. Quem me vê aí fora não vai mais me identificar como pastor de Cristo, como líder religioso. Quem passar na frente da igreja não vai ver mais este lugar como uma igreja. Aleluia. Vai ver como um lugar que prega, que canta, que adora, mas está envolto a problemas. É isso que vão ver. Em vez de a gente desejar, eu quero ir nessa igreja, eu quero servir a Deus nesse lugar, e vão dizer: aqui eu não piso, nem se paga. Sabe por quê, irmãos? Porque o testemunho de Cristo não estará mais. Por isso Jesus pede para que eu volte ao primeiro amor, para que o testemunho não saia da minha vida. Eu não sou conhecido, irmão, pelaquilo que eu prego. Eu sou conhecido pelaquilo que eu vivo. Você nunca será conhecido pelaquilo que tu prega. Você nunca vai ser conhecido pelaquilo que tu faz na igreja. Tu vai ser conhecido pelo Deus que tu serve, pelo amor que tu tem pelas almas, pelo cuidado que tu tem com Deus, com o zelo que você tem pela obra de Deus. Você vai
mais esse amor, se eu não tiver mais a presença de Deus, irmãos, a Bíblia diz que eu caí em desgraça. Glória a Deus. É por isso que a gente vê muitos lugares vazios, muitas igrejas vazias, pastores que estão sozinhos nos púlpitos chorando, dizendo: Senhor, por que o teu povo não vem mais para a igreja? Aleluia. Estão tentando achar resposta lá fora. Glória a Deus, aleluia. Às vezes a resposta para minhas indagações está aqui. Aleluia. Por isso que Paulo diz: examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Aleluia. Só que o orgulho, irmão, é tão grande. Infelizmente, quando a gente faz a obra de Deus, Aleluia, Deus. e Deus nos exalta, nos tornando bom naquilo que nós fazemos, se eu não tomar cuidado com os aplausos, se eu não tomar cuidado com as palavras de parabéns, aquilo vai entrar no meu coração e eu vou me tornar uma pessoa orgulhosa. Quem canta melhor sou eu. Quem prega melhor sou eu. Quem faz melhor sou eu. Se eu sair desse lugar, esse lugar fecha no outro dia. Porque o orgulho tomou conta do lugar aonde o amor de Cristo era prestado. Irmão, Jesus falou isso. Se eles calarem, as próprias pedras clamarão. Se eu não quiser mais pastorear, eu já falei muito isso aqui. Amanhã é culto de Santa Ceia geral. Posso chegar amanhã com o meu pastor para ele e falar: pastor, eu cansei. Me dê esses 5 meses que faltam para acabar o ano de férias. Deixa eu descansar, deixa eu organizar minha vida. Deixa eu cuidar mais do meu filho, ficar mais perto da minha esposa. Ele não vai dizer não. Ele vai dizer: tudo bem, fica à vontade. Quarta-feira ele vai vir aqui com o pastor. E o trabalho não vai fechar de novo, irmão. Sabe por quê? Porque a obra não é minha. A obra ela não depende exclusivamente de mim, ela depende de Deus. Se eu não pastorear, outro vai vir pastorear. Se eu não pregar, Deus levanta outro pregador. Se você não cantar, Deus levanta outro para cantar. Se você não quiser orar, Deus vai colocar outra pessoa para orar. Se você não evangelizar, Deus levanta outros para evangelizar. Se você não visitar, Deus vai botar outros para visitar. Se você não fizer, Deus vai colocar outros para fazer. Porque a obra de Deus não depende da igreja. A obra de Deus não depende de mim. A obra de Deus depende exclusivamente dele. Porque a Bíblia diz que tudo foi feito por ele. E sem ele nada seria feito. Louvado seja Deus. É por isso que Deus falou para a igreja de Éfeso: eu sei que no trabalho, olha, vocês são nota 10. Eu sei que diante das lutas vocês suportam melhor do que qualquer outra igreja. Eu sei que quando vocês devem evangelizar, faz a obra, pessoas se voltam para Cristo. Mas o amor, eu não vejo mais. O amor, eu não vejo mais. Eu não tenho, irmãos, que vir para a igreja porque é uma obrigação. Eu tenho que vir para a igreja porque eu tenho que ter necessidade. A mesma necessidade que eu tenho de beber água, e vocês veem que eu bebo água direto. Não é só na igreja, não, em casa o tempo todo. Glória a Deus, aleluia. A minha alma tem que sentir a mesma necessidade. Assim como a minha filha chora quando passa do horário do almoço e o almoço não está pronto, ela fica enjoando: estou com fome. A minha alma tem que estar com a mesma necessidade. Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso clamar, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso fazer alguma coisa, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Jesus está vindo buscar uma igreja, irmãos. E o que nós iremos apresentar para Deus? Olha para a glória do Senhor. O Senhor saiu para uma viagem longa e deixou talentos para cada um dos seus funcionários. Os que receberam 12 multiplicaram para 4, que receberam 5 multiplicou para 10. O que pegou só guardou. Todos os outros
que multiplicaram seus talentos foram bem recebidos com festa diante do Senhor. Mas aquele que enterrou, que guardou achando que tinha feito certo, foi chamado de servo mau e negligente. Amém? Foi chamado de servo mau e negligente. Irmãos, eu não quero ouvir isso de Deus. Né, irmão? O que a gente quer ouvir de Deus? Vinde bendito de meu Pai, e recebei por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. Todos nós, irmãos, temos que almejar isso. Eu tenho que vir para um culto como esse e adorar a Deus como se fosse o último culto meu na face desta terra. Se eu vou pregar a palavra, eu tenho que pregar como se fosse a última mensagem que eu pregarei aqui nessa terra. Se eu vou adorar, se eu vou louvar, eu tenho que adorar, eu tenho que louvar como se fosse o meu último momento de louvor aqui nesta terra. Eu não tenho que vir para a igreja pensando no amanhã. Eu não tenho que vir para a igreja pensando no que eu tenho que fazer amanhã. Ah, pastor, mas isso é responsabilidade, não é? Porque Jesus quer, irmão, que eu deixe na casa dele e fale com ele. Deixe no palco dele, adora ele, chore com ele, desabafe com ele. Só que a gente vem para a igreja, meu Deus, eu não fiz a janta, meu Deus, eu estou com uma pilha desse tamanho de roupa para lavar, meu Deus, a minha luz tem que pagar essa semana, meu Deus, eu não fiz compra, meu Deus, eu não paguei a taberna, meu Deus, eu não sei o que, meu Deus, acabou o carro, meu Deus, o que eu vou fazer? Nós chegamos na igreja com cheio de preocupações. E a gente está dizendo, Senhor, me enche, Senhor, me enche, Senhor, me enche. Como que Deus vai encher algo que já está cheio? Eu tenho que me esvaziar para Deus poder encher. Eu tenho que lutar pela presença de Deus, senão Deus vai tirar a sua presença da minha vida. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos,